Olá, família de viajantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Tamara Almeida, para quem não me conhece ainda, e eu estou aqui trazendo o primeiro vídeo do novo quadro que eu vou criar junto com vocês aqui no canal. Então, este primeiro quadro eu vou trazer para vocês locações de filmes, de séries ao redor do mundo. Então, uma forma diferente da gente conhecer esse mundão lá fora. Então, bora lá! Bom, para a escolha do primeiro filme que eu ia trazer aqui pro canal, eu pensei bastante e aí eu me recordei de uma viagem que eu fiz em janeiro desse ano. Eu fui para Miami e Miami é cenário de muitos filmes, então eu decidi trazer aqui para vocês porque esse filme específico eu vivenciei algumas coisas. Então, esse filme é o Scarface, é um filme de 1983, lançado aqui no Brasil em 17 de maio de 1984. E eu achei bem interessante, eu contei um pouquinho pra vocês sobre alguns lugares lá de Miami, então corre lá no meu Instagram, é @tamaraalmeida, e eu vou trazer aqui pra vocês no YouTube também. Esse filme de 1983, ele arrecadou nas bilheterias cerca de 66 milhões de reais. No seu elenco ele tem nomes como Al Pacino e ficou muito famoso. Esse filme é um remake de 1932, que leva o mesmo nome, e nesse de 1983 ele é dirigido por Brian De Palma. Brian De Palma, ele é um cineasta muito conhecido por dirigir trabalhos que envolvam assassinato, violência, distúrbios psíquicos, entre outros fatores relacionados a esses temas. Bom, então, só para vocês entenderem um pouquinho desse filme, eu não espero dar spoilers, até porque esse filme é de 1983, mas caso você não tenha assistido ainda e queira assistir, vai lá, corre, assiste e depois volta aqui pelo vídeo, mas eu prometo tentar não passar tantos spoilers assim pra vocês. Então, só pra vocês entenderem sobre o que se trata o filme, esse filme, ele retrata a história de Tony Montana. Ele é um exilado cubano que chega nos Estados Unidos, lá na Flórida, por volta de 1980, então início de 1980. E ele é encaminhado, junto com seu amigo Manny, para um campo de exilados, vamos dizer assim. E o Manny, que é esse amigo, ele descobre uma forma de tentar tirar os dois desse campo. E aí a forma que ele encontra é cumprindo, na verdade, um contrato de assassinato. O Manny, ele esteve no exército cubano e já foi preso também na prisão de Havana. Então, por conta desse histórico aí no crime, tanto Tony quanto Manny, eles são dirigidos para esse campo de pessoas que tiveram esse histórico criminoso. E aí, quando eles recebem esse contrato, vamos dizer assim, esse contrato era contra Emílio Rebenga. Emílio Rebenga, neste filme, ele é um personagem que é um general de muita confiança de Fidel Castro. Lembrando, gente, que os personagens aqui são fictícios, tá? Então, em troca de cumprir esse contrato, os dois teriam o Green Card, que daria liberdade para eles trabalharem e residirem nos Estados Unidos. Então, eles cumprem esse contrato e então começam a trabalhar numa cantina localizada no bairro de Little Havana, em Miami. Gente, só um parênteses aqui, é muito interessante porque esse bairro, ele de fato existe. E quando eu fiz essa viagem no início do ano para Miami, eu fiquei na parte continental da cidade. Então não é Miami Beach, é Miami. E eu fiquei num bairro que ele fazia divisa com Little Havana. Então, de fato, tinham muitos cubanos lá. Tem muitos cubanos lá. Então, só para vocês entenderem, eu cheguei num dia, no finalzinho do dia já, e aí eu saí, depois que eu fui deixar minhas coisas, eu saí pra comprar uma pizza. E eu fui lá, fiz todo o meu pedido em inglês, e a moça, a atendente, virou pra mim e falou assim: meu inglês não é tão bom, você poderia repetir em espanhol? E a sorte é que meu namorado, ele fala espanhol, então a gente conseguiu fazer esse pedido. Então, só trazendo essa curiosidade aqui pra vocês, eu contei bastante lá no meu Instagram, caso vocês queiram ver fotos e uns relatos bem legais, corre lá pra ver. Mas eu achei interessante trazer esse parênteses, essa curiosidade, porque até hoje a presença dos cubanos é muito forte. E, assim, não é que eles não falam, todo mundo não fala inglês, eles falam, mas é muito comum você ver a cultura cubana dentro dos bares, dentro dos lugares, no Walgreens, todo mundo
tem as características muito fortes dessa nacionalidade. Então, voltando aqui pro filme, eles começam a trabalhar numa cantina que fica em Little Havana, e um certo dia eles são abordados por Osmar Suárez. Osmar, ele é o braço direito de um dos maiores traficantes de Miami, que é o Frank Lopes. Frank Lopes, como eu digo, ele era líder do cartel Lopes, um dos maiores lá em Miami. Então, só relembrando aqui, gente, que esses personagens são personagens fictícios, são personagens gravados e criados para o filme, beleza? Bem, então o Osmar, ele entra em contato com o Manny e com o Tony, justamente para um segundo contrato. E eles aceitam. O Tony começa a se destacar dentro desse cartel, mostrando-se uma pessoa competente, uma pessoa confiável, uma pessoa forte. E é a partir daí, então, que o Tony começa a levar um nível maior de violência, maior de credibilidade para dentro desse cartel que já era grande, tá? O Tony era o tipo de pessoa extremamente protetora, principalmente em relação à irmã dele, e era uma pessoa que sempre queria tudo, inclusive o posto de liderança ali dentro do cartel e a amante do Frank, que até então era o líder do cartel. Então, depois que o Frank, inclusive, morre, a amante dele se torna a mulher do Tony. Uma vez que o Tony estava no topo, fez com que ele se tornasse um alvo muito grande, principalmente por conta desse perfil dele de ter atitudes e ações um pouquinho extravagantes e até ultrajantes. Então fez com que ele fosse realmente um alvo. Bom, muitas cenas e muitas falas desse filme se tornaram extremamente icônicas, extremamente relevantes, e é uma das cenas que eu gostaria de falar aqui com vocês, que é a cena que ficou famosa pela cena da Serra Elétrica. Por motivos óbvios, eu não vou colocar imagens dessa cena e nem falar muito específico sobre ela, mas basicamente em um dos acordos, em uma das transações com traficantes cubanos, o Tony é traído e ele acaba sendo atacado por esse grupo de traficantes com uma serra elétrica, não é mesmo? Então, por que eu trouxe essa cena em específico? Por que eu queria trazer essa cena em específico? Porque eu visitei o local que essa cena foi gravada, isso mesmo. Essa cena ocorreu num edifício que foi construído em 1953 e na época do filme ele alocava o Sunray Apartments. Era um prédio de 2 andares que era ocupado pelo Sunray Apartments, na época em que o filme foi gravado. Então uma cena muito famosa foi inclusive gravada ali na escada desse edifício. E esse edifício está lá em Miami, no número 728 da Ocean Drive. A Ocean Drive, ela é uma avenida super famosa, super movimentada, super cheia de luzes e faz parte de um bairro bem art déco, localizado em Miami Beach. Esse edifício foi vendido em 1989 e ele funcionava com 2 tipos de negócios. Na parte superior, então no primeiro andar, funcionava uma agência de modelos, e no térreo funcionava um Johnny Rockets. O Johnny Rockets é uma hamburgueria super conhecida, eu acho que no Brasil também tem. Então funcionou dessa forma até que em 2015 esse edifício foi vendido novamente e em 2017 começaram a efetuar a reforma desse edifício, que incluía inclusive a demolição da parte de trás desse edifício. Porém, a fachada icônica com as janelas, que inclusive serviram de fundo para essa cena da serra elétrica, foram preservadas. Atualmente, mesmo em meio a tanto neon e a tanta movimentação, muitos fãs desse filme reconhecem o local e, inclusive, eu reconheci o local. Eu vou deixar a foto aqui no meu Instagram, onde eu postei a foto desse local, que funciona uma CVS. A CVS é uma farmácia, tipo um estilo de farmácia bem grande, bem famoso lá nos Estados Unidos. E mesmo a gente vendo que houve uma alteração, mesmo a gente vendo que o uso dela é diferente do que era na época em que o filme foi gravado, é muito possível reconhecer esse edifício justamente pela fachada ter sido mantida. Alguns itens, como o corrimão, por exemplo, que antes eram de uma madeira, um estilo de madeira verde, hoje são de ferro, né? Mas ainda assim, as características principais do edifício foram mantidas, permaneceram intactas. Existe inclusive uma placa perto da escada declarando o local
com um local famoso de Hollywood. Eu vou ler para vocês o que essa placa diz. Esta é a escada real usada nas filmagens do filme clássico de 1983, Scarface, estrelado por Al Pacino, Steven Bauer e Mary Elizabeth. A cena mostra o massacre da Serra Elétrica e é um marco mundialmente famoso de Hollywood. Bom, é possível então vocês irem lá, vocês entrarem na CVS. Claro que internamente é bem diferente do que as cenas do filme mostram, mas é bem legal e é bem interessante você ver e imaginar que aquele local foi cena de um filme, foi uma locação do Scarface. As locações do filme, inclusive, ocorreram entre a Flórida e a Califórnia. Então, apesar de serem estados completamente opostos dentro do mapa dos Estados Unidos, esses foram os dois estados em que foram gravados. E eu vou explicar mais pra frente por que usaram Los Angeles na Califórnia para gravar e não gravaram tudo em Miami. Então, segura aí que eu vou contar tudo pra você. As cenas do filme que mostram Tony ganhando aí o seu green card ao cumprir o primeiro contrato contra aquele general, elas foram gravadas na realidade em uma rodovia de Santa Mônica, que fica na Califórnia, e também no centro de Los Angeles. O distrito de Little Havana, em que eu contei pra vocês que eles começaram a trabalhar naquela cantina e foram abordados pelo Osmar Soares, na verdade foi gravada em Little Tóquio, em Los Angeles. Então, apesar de ter um bairro efetivamente lá em Miami até hoje, e apesar das diferenças, obviamente, do que tinha em 1980 em relação a 2020, que foi quando eu visitei, ainda assim é fortemente caracterizado pelos cubanos, mas eles não gravaram em Little Havana, e sim em Little Tóquio, em Los Angeles. A chegada de Montana para Miami Beach não tinha como ser em outro local, tinha que ser realmente em Miami Beach, porque era a entrada dele chegando em Miami Beach, então essa cena foi gravada assim em Miami. Algumas outras propriedades que foram utilizadas, como a Casa Bem-Vinda e Little Paradise, são propriedades privadas, então não é possível visitar. Então vamos lá para a grande curiosidade do dia. Por que gravaram em Los Angeles e por que não gravaram tudo em Miami Beach ou Miami, sendo que o filme se passava lá? Bom, houve um protesto muito grande em Miami Beach contra a gravação do filme. De acordo com Eduardo Pedron, que é o presidente do Miami-Dade College, o filme era baseado em violência, em drogas, em atividades criminosas e que não refletia a realidade da maior parte dos cubanos, ou de grande parte dos cubanos que vivem em Miami. Então isso foi, para os cubanos que vivem em Miami, foi uma forma de insultar a moral deles. Então eles não gostaram, foram contra, fizeram esses protestos, deram entrevistas a respeito disso, e por esse motivo toda a produção que estava em Miami foi obrigada então a se mover para Los Angeles para gravar as demais cenas. Então por isso é que poucas cenas foram de fato gravadas em Miami. E essa aí que eu contei pra vocês, que ficava no Sunray Apartments, hoje uma CVS, é uma das únicas e mais icônicas gravadas em Miami. Eu vou deixar aqui embaixo a referência de todas as fotos, vou deixar também um site que mostra algumas críticas em relação ao filme e também algumas outras curiosidades para vocês, então se vocês quiserem, acesse aqui embaixo no link da descrição. Vou deixar também um link que mostra algumas pessoas que visitaram, tiveram as fotos lá de quando era Johnny Rockets, porque de fato hoje é uma CVS, então eu vou deixar também aqui embaixo. Espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo que eu trouxe aqui de locações pelo mundo. Deixa dicas, podem comentar bastante aqui o que vocês acharam, se vocês sabiam dessas curiosidades, se vocês sabiam o cenário que eles foram gravados, e eu quero trazer sempre para vocês esse conteúdo de locações externas, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.